Não mentir no nosso currículo. Olá, malta! Como é que vocês estão? Eu estou ótima! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Em primeiro lugar, e como sempre, quero começar por pedir para se inscreverem no canal, para quem não está subscrito, deixarem todos um like, compartilharem o vídeo e comentarem muito, para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. No vídeo de hoje vou falar sobre entrevistas de emprego, como se comportar, o que falar, o que não falar, o que fazer. Algumas pessoas têm me procurado, têm me perguntado sobre estes temas, porque pronto, eu já estou no mercado de trabalho há mais ou menos 5 anos, já passei por muitas entrevistas de emprego. Tudo que eu for falar é com base naquilo que é a minha experiência. Eu não sou profissional nesta área, não sou nenhuma formada em recursos humanos, nem nada do gênero. Espero que as minhas dicas possam ser úteis para vocês. Bom, em primeiro lugar, para uma entrevista de emprego, nós temos que ter um bom currículo. O que é um bom currículo? Nosso currículo não precisa de ser muito extenso, não precisa de ser muito grande. Nosso currículo tem que ser bonito visualmente. Alguém tem que olhar para o nosso currículo e chamar a atenção. Porque muitas das vezes as empresas costumam receber imensos currículos e se olham logo para o currículo e não chamam a atenção, vai logo para o lixo, à partida. Então, nosso currículo tem que ser bonito visualmente, mas além de ser bonito visualmente, o conteúdo do currículo também tem que ser muito bonito para que nos possam chamar para a próxima fase, porque normalmente a primeira fase é essa análise do currículo e depois a segunda fase é entrevista ou vem se o currículo vai de acordo com aquela posição em que a vaga está a ser anunciada. Bom, o que é preciso para ter um bom currículo ou um currículo visivelmente bonito, pelo menos na minha opinião? Alguns países não é obrigatório colocar fotos e alguns países não é que seja obrigatório, mas é recomendado colocar fotos. Por exemplo, em Portugal, a maioria dos currículos costumam ter foto, porque a maioria das empresas exige currículos com foto. Obviamente que a nossa foto tem que ser uma foto decente, não precisa de ser uma foto séria. Eu já vi alguns currículos e mesmo currículos meus, eu tenho alguns currículos que fiz com fotos que estou com um sorriso. Também não precisa ser um sorriso exagerado, mas não precisa ser uma foto muito séria. E tem que ser uma foto exemplar, uma foto que estamos profissionalmente apresentáveis. Dependendo da vaga que nós queremos, por exemplo, se estivermos a nos candidatar para uma vaga de palhaço ou para uma vaga mais engraçada, podemos colocar uma foto mais engraçada. Depende do cargo em que estamos a nos candidatar. Então temos que adequar a nossa foto consoante o cargo. Outra coisa é não ter um currículo muito grande. Há pessoas que acreditam que ter um currículo de 3, 4 páginas ou mais é bom. Na minha opinião, com base no feedback que eu já tive de vários sítios onde eu já passei, o currículo não precisa de ser muito grande, porque tem que conter informação essencial que nos faça seguir para a próxima fase, porque nós depois vamos ter conversa com os recrutadores e aí sim as pessoas vão perceber se a nossa personalidade vai de encontro com aquilo que a empresa procura. Portanto, acredito que no máximo 2 páginas de um currículo é mais do que suficiente. Eu tive um currículo que tinha 3 páginas, depois com base em várias dicas que fui apanhando, fui diminuindo o meu currículo, depois quando consegui condensar para ter 2 páginas, depois 1,5 página, depois agora consigo colocar toda a informação mais relevante numa página. Então acredito que 1 página é o ideal, mas se nós temos mesmo muita informação que achamos que toda ela é relevante, 2 páginas no máximo seria o aconselhável para mim. E depois como selecionar informação relevante? Depende do cargo para o qual nós estamos a nos candidatar. Por exemplo, eu fiz um currículo para me candidatar para o mestrado, que foi um currículo completamente diferente do que eu fiz para me candidatar para o estágio da Ordem de Advogados. Então, às vezes, nós temos que adequar o nosso currículo quanto àquilo que é o nosso objetivo, porque muitas vezes nós fazemos um currículo e enviamos para tudo. Muita gente, às vezes, tem um currículo que tem há mais de 5 anos o mesmo currículo e envia para tudo. Nosso currículo tem que estar em constante atualização, porque ao longo, por exemplo, desses 5 anos fizemos coisas novas, temos que atualizar o nosso currículo consoante as coisas novas que fizemos e consoante aquilo que nós estamos à procura. Portanto, é importante adequar o currículo à candidatura específica. E depois colocar algumas outras coisas que não sejam estritamente profissionais ou académicas, por exemplo, algumas atividades extracurriculares e algumas atividades físicas também, algum desporto. Esse tipo de atividades também são muito bem valorizadas, porque muita gente, principalmente, por exemplo, na minha área, costuma acreditar que a média
é o grande bolo do currículo e nem sempre é, portanto, temos que saber jogar ali com as nossas qualidades. Outra dica é não mentir no nosso currículo. Não mentir no nosso currículo, porque na entrevista as pessoas vão descobrir se nós estamos a mentir ou não. Uma coisa que as pessoas costumam mentir, entre aspas, é sobre o nível de línguas, por exemplo, principalmente o inglês, porque hoje em dia o inglês é quase que obrigatório em todas as áreas. Então as pessoas costumam mentir no currículo o nível de língua, mas depois, se passarem para a fase seguinte nas entrevistas, às vezes pedem-nos na hora para fazermos um teste de inglês. Às vezes começam, eu já tive uma entrevista que de repente a pessoa começou a falar inglês, eu tive que acompanhar. Então é muito importante nós sermos sinceros nos nossos currículos, para que nós não possamos ter surpresas futuras. Bom, se quiserem mais dicas sobre currículos, digam que eu depois vou dar mais. Como eu disse, um bom currículo é a base para nós termos uma boa entrevista de emprego. Pois como é que costumam correr normalmente as entrevistas? Normalmente começam por dizer, fale-nos de ti, né? Então nós, para termos uma boa entrevista de emprego, nós temos que saber tudo sobre nós. Obviamente ninguém é melhor que nós para sabermos tudo sobre nós. Parece um bocadinho óbvio essa minha frase e nem faz sentido, mas de facto às vezes pedem-nos para falar sobre nós não sabemos bem o que falar, não sabemos como começar, não sabemos se começamos por onde nascemos, onde crescemos, não sabemos se começamos logo pelo nosso percurso académico, não sabemos se começamos pela escola primária, escola secundária, se começamos logo pela faculdade, muitas vezes nos perdemos, mas a minha dica é falar de nós tem que ser uma coisa breve, porque a maioria das coisas que nós falamos às vezes já está no nosso currículo, daí a importância do currículo. Então temos que ser breves, fazer uma pequena apresentação, dizer os nossos objetivos, dizer as nossas maiores qualidades, maiores defeitos e dizer a nossa motivação para estarmos ali naquele ciclo. Uma pequena introdução, porque depois as entrevistas costumam ser uma conversa, então depois a conversa vai dizer olá e vai seguindo para as outras, vão seguindo para as outras questões. E depois, além de sabermos falar sobre nós, é importante que aquela informação que nós colocamos no currículo esteja na nossa cabeça esquematizada, porque imagine, nós podemos colocar nível académico primeiro, depois experiências profissionais que já tivemos lá embaixo, mas na entrevista podem começar com nossas experiências profissionais, depois falar no nosso nível académico, depois falar nas nossas atividades esportivas, nas nossas atividades extracurriculares. Então é importante que nós saibamos tudo que está no nosso currículo para quando nos perguntam, concurso que participou em 2017, conte-nos. Nós temos também, sim, foi o concurso XYZ, eu participei no âmbito da coisa X e Y. Então temos que saber bem a informação que está no nosso currículo para sempre que nos perguntarmos, não fazermos uma cara de surpresa, como se nós soubéssemos. Daí a importância de ter um currículo não muito extenso para nós não perdermos a informação que está no currículo. E depois é importante, isso parece muito óbvio também, não estarmos nervosos. Parece muito óbvio, mas é quase que inevitável estarmos nervosos em situações que nós achamos que são muito importantes para a nossa vida. E uma entrevista de emprego normalmente é uma situação que é considerada importante. Então, tentarmos estar calmos, tentarmos manter o nível de conversa descontraída, não estamos com muita pressão. Obviamente que isso é difícil, mas fazermos algum exercício antes é bom. Nos prepararmos. Quando eu digo nos prepararmos, não digo nós pegarmos o nosso currículo e lermos e fazermos perguntas e respostas para nós próprios, não digo isso, mas digo nos prepararmos no sentido de saber muito sobre a empresa onde vamos, saber muito sobre os nossos objetivos. Tem uma pergunta que eles gostam de fazer, onde é que se vê daqui a 5 anos, sabemos responder, sabermos desviarmos as perguntas que nós não queremos que nos sejam feitas. Desviar não significa não responder ou responder coisas que não façam sentido, né? Mas se nós não soubermos responder de todo, podemos dizer que não temos nenhuma resposta formada sobre aquele assunto naquele momento, que ainda estamos a ponderar várias situações. Uma coisa também muito importante é nós não percebemos uma pergunta que nos fazem numa entrevista. É muito importante pedir para a pessoa repetir. Desculpe, não percebi. O que é que pretende com essa pergunta? Qual é o ponto? Porque eu não percebi se quer dizer X ou quer dizer Y. Às vezes nós não percebemos bem o que é que o entrevistador quer nos perguntar. Nós começamos a dar uma resposta meio que automática, mas às vezes se nós perguntarmos, mas o que é que quer dizer exatamente? Nós conseguimos dar uma resposta mais concreta e uma resposta que a pessoa vai ficar mais confiante, ficar tipo, ok, respondeu bem. E pronto. Uma coisa muito importante também é nós também fazermos perguntas. Obviamente que as entrevistas, a maioria das vezes, fazem-nos perguntas e nós respondemos. É perguntas e respostas, mas
no final ou no meio nós podemos perguntar, e quais são as vossas áreas mais praticadas? Mas o que é que vocês esperam de mim ou de um advogado estagiário, por exemplo, que é o meu caso? Então tentamos fazer perguntas para não é parecer, mas para nós estarmos interessados, para mostrar que estamos interessados também naquela empresa, naquele cargo e etc. Bom, e depois é isso, agradecer, mostrar disponibilidade e pronto. Eu acho que disso tudo, eu sinto que vai ser um tema que eu vou precisar falar outra vez, portanto, se tiverem mais perguntas, digam, mas as principais dicas são essas, espero que vos tenham ajudado e boa sorte em tudo. Beijinhos, até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, subscrever ao canal. Beijinhos!